Vocês têm que estar mais atentos. Não pode ser alguma coisa está mal. Se calhar somos nós. Ou se calhar sou eu. Ô Abel, depois dessa resposta tem outra pergunta, mas vou fazer a primeira sobre esse calendário, né? Louco, 18 jogos, uma sequência, vem mais um jogo de Libertadores, depois uma data FIFA. Vai servir para o técnico também descansar depois de tudo isso que você está vivendo? Como é que você vai lidar com isso? Porque você falou até o hábito está cansado e tal. Você também precisa... Mas pode ter a certeza disso que eu estou a dizer. Ele não está cansado, não é de correr. É nas decisões. Psicológico. Você viu este último lance, que é falta sobre o Dudu, que ele disse que não era falta e depois reverteu porque precisava de ajuda. É disto que eu estou a falar. Mas acontece com os jogadores também. Deixa eu só fazer a outra colocação. Você falou aí que sua maneira é intensa, mas você acha que os árbitros exatamente estão com uma má vontade com você, como o Palmeiras sugeriu, uma perseguição assim, ou isso não acontece? O seu colega disse que o André Hernan é um jornalista conceituado. Eu acredito no que o seu colega disse. Eu ouvi, como você ouviu, o Barbieri a falar. E eu não sei o que é que ele quer dizer com aquilo. Lembram-se da primeira fala dele? Depois apresentam-me os cartões que eu já levei. Quem são? Pá, há ali uma ligação, nem que seja familiar, há ali uma ligação. Agora, se tem mal vontade ou não, não sei. Eu acredito que os agentes do futebol, eu acredito nisto, porque quando eu não acreditar nisto, eu tenho que sair do futebol. Quando eu não acreditar naquilo que eu estou a dizer, eu tenho que sair do futebol. Eu acredito que os agentes de futebol, sejam eles jogadores, jornalistas, treinadores, árbitros, dirigentes, que tudo o que fazem é para melhorar o futebol. E com uma intenção clara de ajudar. E quando erram, não pode ser porque houve aqui sistemas por trás disto. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Agora, começas a juntar os pontinhos. Vamos dar uma oportunidade a todo mundo, de cada um fazer o seu melhor, de cada um melhorar. O treinador do Palmeiras tem que melhorar seguramente, mas a forma intensa com que eu vivo, eu quando chegar a casa, a minha mulher chegou a casa e assim, eu tenho uma imagem que vai ser mostrada como prova. Você lembra? Acho que foi você que me perguntou. No último eu disse, eu não sei se levei amarelo ou vermelho, lembra-se? Fez a pergunta e disse, foi vermelho ou amarelo? Sim, foi você que me fez essa, não foi você? Mas alguém me fez essa pergunta. Eu disse, não sei, foi amarelo ou vermelho? Depois fui buscar a imagem que eu tenho da minha filmagem. Eu vou-lhe dizer, não está a mais de 10 metros o fiscal de linha e está a 30 metros o árbitro principal. Tudo que está no relatório está certo, tudo. Menos a última frase. Está tudo certo, tudo. Saltou, meteu tudo certo, gesticulou, está tudo certo. Eu ali, tudo que vinha no relatório, para ficar aqui público, assino tudo e digo que está tudo certo. Saltei, tinha uma água na mão, mandei ao chão, gesticulei, o árbitro está de costas, o fiscal de linha está de costas, ali, de costas. Agora o que eu disse, meter ali o que eu disse, eu acho que continuo a dizer. Eles continuam a achar que eu ainda sou espanhol. Claro que precisamos de descanso. Claro que precisamos de descanso. Claro que precisamos de descanso. Claro que precisamos, mas eu estou aqui há 3 anos, vai fazer 3 anos. Vocês fazem-me sempre as mesmas perguntas. Quantidade de jogos. É descanso. Vocês fazem alguma coisa para pressionar quem decide? Ver se em vez de não decidir que... Eu vou dizer uma coisa. Para mim, enquanto líder, enquanto homem, tem que tomar decisões. Eu vou dizer, pior do que errar é eu não tomar decisões. Um líder que tem que tomar decisões, pior do que errar, porque eu erro e muito, é não ter a coragem de tomar decisões. Isso é o pior que pode haver a um líder. Abel, Regis do Tifose. Olha, é a arbitragem contra o Abel, agora a imprensa contra o Abel. Olha, é o mundo contra o Abel, hein? E a coletiva foi bem isso, hein? Ele se defendendo de todo mundo e acusando todo mundo ali. Alguns pontos acho que ele vai bem, outros pontos ele passa do limite, pra gente discutir. Eu acho, volta e meia é sempre, muitas vezes, né? Não sempre. Muitas vezes é interessante quando volta da coletiva da Abel e parece que falta tempo aqui que a gente tem para debater a opção do primeiro tempo, a opção do segundo tempo, como ele mudou o jogo, a peça que ele potencializou. Hoje foi isso do futebol. Só que me parece que ele entrou nessa. E aí é difícil falar, porque teve a polêmica da semana passada, tem polêmica das últimas semanas, o início de Campeonato Brasileiro do Abel, muito bom dentro de campo. A gente já se debruçou aqui muitas vezes
eu não vou vestir carapuça, porque a gente sempre para aqui para falar do futebol do Abel. E o Abel é muito valorizado pelo seu futebol. E acho que ele está entrando numa guerra que, sinceramente, não é com a gente. A gente não está aqui para... Então, assim, acaba que o que a gente queria absorver da coletiva do Abel é muito pouco. É falar sobre campo, sobre time. Agora, ele fala ali no final, até anotei que ele fala, se calhar sou eu o problema. Não custa, talvez, uma autocrítica. Pensar em tudo que ele já fez, porque se há implicância ou não, de fato o Hernan é um jornalista de muito boa informação, de muito bom acesso. Então, assim, se há, se não há, tudo bem, mas eu acho que tem uma guerra. Uma guerra está aí. Por quê? Tem erro do lado de lá, tem erro do lado de cá, tem erro do lado do Abel, quando ele se coloca num pedestal de que ele agora vai determinar como é que deve ser o comportamento dos jornalistas em entrevistas. Isso é de uma infelicidade tremenda, tremenda. Eu, particularmente, sou muito fã do treinador Abel Ferreira, do trabalho dele de campo. Mas esse comportamento eu acho de uma arrogância, pedante num nível assim de que, sabe, porque vocês perguntam as mesmas coisas. Não, o Vinícius estava ali, por acaso era até o Nicoletti, nosso colega. Isso. Ele estava querendo debater sobre cansaço, sobre o tempo. Porque vocês têm que pressionar. Não é assim, meu amigo. Ele pressiona a Leila, porque a Leila vai lá e assina o calendário. Entendeu? E aqui... a patrocinadora dele interessa a ela esse calendário que ela patrocina. Só falta alguém dizer que ele não reclama dos estaduais. E aqui não se fala nada sobre calendário. Nunca se fala nada. Então assim, parece que certamente. Nunca pressionamos ninguém sobre calendário. Acaba sobre que o tempo Abel... que se perde, né, a cada temporada com jogos que não têm importância alguma. Com detalhe, André, que você sabe muito bem. Em alguns momentos da carreira, isso é prejudicial para nós. É claro. Claro que é. Claro. E nunca vi nenhum técnico vir aqui defender a gente quando precisa também. E só para terminar, eu sou defensor do Abel. É um show de generalizações. O Esse Abel, é o problema. E uma pena pela inteligência que a gente sabe que o Abel tem. Claro. E o Abel, de muita reclamação, muito esporrento, um cara de, sabe, passar um pouco do limite muitas vezes em campo, ele está levando isso para a coletiva. E aí a gente está perdendo, a gente, no caso, quer absorver alguma coisa para debater, a gente está perdendo o pouco que ele ainda entregava quando ele reclama. Mas quem sabe de tudo aqui dentro sou eu. Ele praticamente quer anular o debate sobre o Palmeiras, porque se a gente não assiste todos os treinos, a gente não tem direito de comentar o que se vê em jogos. Mas ele também disse que ele erra às vezes, e precisa de acertar muito mais do que erra. Quando ele fala Quando ele fala de erro, que ele toma decisões, ele erra, ele está falando com relação a jogo ali. Perfeito. Não me parece que ele está falando com relação às declarações dele. E aí eu acho que se talvez no episódio do celular o qual ele pediu desculpas. Se pensar cada absurdo que a gente viu ali, porque tem gente que infelizmente... E aí muitas vezes a gente tem que entender o desabafo do Abel e de outros atletas. Tem gente que não sabe o ofício. Sabe? Tem gente que vai para a coletiva hoje em dia para tirar sarro, para provocar, para levantar. O Eugênio estava aqui brigando para o Abel cortar para cima de torcedor rival, ou jornalista, opinião pública. E é o show de generalização que acontece. Nem todo mundo, acho que daqui a pouco vai ter que separar bem. Quem está ali para quase que abraçar o Abel, sabe? Meu Abel, meu ídolo, tal, que está ali para tentar fazer uma cobertura e está ficando difícil separar. Então, traz para a gente uma coletiva que é muito mais de um Abel pressurizado da semana, incomodado com os debates, já que eu estou na boca de todo mundo, que ele fala assim, e que foi para ele. Ele já chega num tom bélico. Eu acho que o rapaz, um colega, ia abrir a coletiva, ele fala: não, vamos esperar os seus colegas se acomodarem, senão eles vão ficar magoadinhos. Eu magoei eles essa semana. É um comportamento, muitas vezes até infantil, assim, sabe? O Abel, ele precisa entender um pouco mais o tamanho dele. O Abel tem um tamanho muito grande no futebol brasileiro, valorizado há 3 anos, como ele fala, daqui a pouco faz 3 anos, muito valorizado no futebol brasileiro, debatido, especulado como um possível nome para a seleção brasileira, festejado como um grande treinador. A gente falava que há pouco, o Eugênio falava como ele potencializa, como ele, sabe, o trabalho vai evoluindo. Antes era um time reativo, não, um time que tem repertório e mais, e faz o time jogar bem sem ter peça de reposição, recebeu o Arthur agora, talvez ainda queira um volante. Então, a gente está aqui sempre valorizando para ele cair nessa vala comum. Ele é mais que isso. Eu torço que o Abel não caia nessa vala comum de ser mais o treinador que fica ali brigando contra situações pontuais. Porque falaram disso essa semana. Falar de bola. Não, porque essa semana um amigo lá de não sei aonde falou falar de bola. Então, tomara que de fato esse tempo dessa janela de campeonato da FIFA faça bem também. Porque eu acho que ele tá pressurizado por essa guerra. Do Abel. Eu entendo também isso. Acho que como ele pode reagir é diferente. Eu entendo os incômodos do Abel. Eu entendo que às vezes há quem agrida os personagens do futebol. E nós estamos num momento no esporte, no mundo, em que os personagens às vezes ficam maiores do que os clubes do futebol. E isso eu não gosto disso. Eu acho os clubes muito mais importantes que os personagens, mas os personagens muitas vezes ficam mais importantes que os clubes. Isso tem sido uma coisa usual. E isso, obviamente, fomenta também a parte econômica. Os personagens passam a ganhar muito dinheiro, passam a ganhar muita mídia, passam a ganhar muita projeção.
Não é o que eu gosto. Quando eu falo hoje na abertura sobre desumanizar o jogo, isso desumaniza. Porque todo personagem é um ser humano e às vezes parece que ele sempre precisa fazer tudo perfeito, senão ele vai ser criticado. Mas esse tipo de generalização não é positiva. Assim, e aí quem fala é alguém que... É ruim eu ter que falar de mim, sabe? Assim, mas eu defendo o Abel desde que chegou ao Palmeiras. Sim. Desde quando ele era xingado, criticado, decisões que ele tomou, jogar fechado contra o Atlético Mineiro no Allianz Parque no jogo de ida, etc. Tal. Colocou o Rony de centroavante. O famoso jogo com o São Paulo, que deu aquela celeuma, a opção que ele fez. Tudo porque não é porque eu gosto ou não gosto, não, porque eu concordei com as decisões dele, porque para mim ele é um cara que conhece muito futebol, conhece muito o clube que vive e se dedica a esse clube de uma maneira exemplar para todos os treinadores. Ser intenso, você pode ser intenso de várias formas, é o jeito dele. Perfeito, não questiono o jeito dele. Mas você pode ser intenso do jeito mais leve, do jeito mais pesado, do jeito mais agressivo, do jeito mais feliz. Você pode ser de vários jeitos. E ele é o jeito dele, e todos os jeitos são válidos a partir do momento que eles produzem coisas boas e o dele produz. Eu só me incomodo um pouco de tudo que ele fala com a generalização. Eu sei que várias coisas boas. Porque no final das contas... Ele seria um cara bom para esse debate. Ele seria um cara bom para esse debate. Nossa senhora, mas ele não está separando. E ele ainda está numa coisa muito de guerra. Ele senta ali para uma guerra. Isso exige de quem está ouvindo o Abel uma capacidade de discernimento que a pessoa não tem obrigação de ter. Porque a pessoa não sabe como é o trabalho de cada jornalista da imprensa. A pessoa não sabe como cada um pensa a sua vida, o que cada um fez ao longo da sua carreira. Os que eventualmente criticaram o calendário, criticaram o CBF, criticaram o campeonato estadual. Em algum momento, quem sabe, perderam o emprego por isso. Né? Ele não sabe. Eu sei. Ele não sabe. O que cada um passou na sua vida pessoal, se sofreu ameaça, se foi dirigente importante pedir cabeça de jornalista para dirigir para a chefia de empresa, como já aconteceu. Ele não sabe. E quando ele generaliza... E aí uma coisa que eu lamento, ele colocou todo mundo para essas pessoas no mesmo pacote. Sim. Tem quem está vendo, a gente que sabe, tem gente que não sabe. Então, assim, eu estou citando só esse ponto, porque no mais eu concordo com tudo que ele disse, tá? E só para completar minha parte, sobre a questão de juiz perseguir personagem do futebol, isso é mais velho que andar para frente. E eu não duvido que, para mim é muito claro que para alguns juízes, para tirar o cartão do bolso para o Abel é mais fácil do que para tirar o cartão do bolso para outros treinadores. Quero ouvir um pouquinho do Kfouri e também do Eugênio sobre o assunto para a gente avançar. Eu realmente não vou, da minha parte aqui, entrar na discussão proposta, porque é uma discussão que está proposta, sim, né? Sim. Na verdade, é uma discussão proposta no seguinte sentido: não quero debater. Vou deixar aqui a minha opinião, é uma opinião que está formada, é isso, né? São verdades e tudo mais e tal. E pronto. Não estou interessado em debater porque o meu trabalho não é esse. Então, eu falo sobre o que não é o meu trabalho, mas na hora de tratar de fato do assunto, não. O meu trabalho aqui é corrigir os meus jogadores e tal. Eu acho que ele se equivoca. Tremendo treinador de futebol, sou fã como amante do jogo. Exato. Tremenda contribuição para o futebol brasileiro. Pessoalmente aqui, fiz defesas do Abel quando ele foi ridicularizado pelo então presidente da CBF, Rogério Caboclo, esse mesmo que foi afastado da confederação por denúncias de assédio, diversas denúncias e diversos assédios, que ridicularizou o Abel numa festa de encerramento da temporada do futebol brasileiro, porque o Abel ousou, sendo estrangeiro, colocar o dedo em certas feridas aqui de calendário, de gramado, etc. Exato. Não lembro exatamente o que foi. Que o Abel... Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Absoluta razão. E eu peço, como amante do futebol... No primeiro ano dele no Brasil. Como jornalista, que ele e a comissão técnica dele continuem a fazer isso. Porque essas questões são muito importantes e o futebol brasileiro tem defeitos estruturais absurdos. Agora, no momento em que ele sai desse papel e começa a dizer o que é que deve ser falado, o que é que deve ser opinado, o que deve ser enxergado, ele comete o equívoco máximo, na minha opinião, de tudo que ele disse hoje, de dizer que os jornalistas esportivos são agentes do futebol e devem falar só das coisas boas. Nós estaríamos descumprindo o nosso papel. Aliás, estaríamos fazendo muito mal ao futebol se só falássemos das coisas boas. E aí eu volto ao problema do meio de semana, que deixou ele muito irritado, e eu compreendo, porque afinal de contas, se ele se sente perseguido pela arbitragem brasileira, e de fato ele se sente,
É difícil enxergar as coisas além dessa camada da perseguição. Então eu dou a ele esse desconto, sem problema nenhum, compreendo a irritação, a indignação. Mas no meio de semana, no episódio de ter arrancado da mão de um jornalista um celular numa área onde esse jornalista podia trabalhar, na verdade era a única área onde ele podia trabalhar, e ele estava fazendo apenas o que se pede a um jornalista, Sim. ele, ao comentar o fato, ao falar em invasão de privacidade e depois ao apontar o dedo e dizer o futebol brasileiro está desse jeito por causa de pessoas como você e tudo mais, ele mostra que ele não compreende o que é o nosso trabalho. Ele não compreende as intenções, ele não compreende as obrigações, ele não compreende as necessidades, ele não compreende a função. Então fica difícil discutir. Eu gostaria que alguém no entorno dele explicasse para ele, no contexto apenas, digamos, filosófico, se é que eu posso usar essa palavra, quais são as obrigações, quais são as necessidades, qual é a natureza da função e por que, às vezes, a função incomoda pessoas que estão na posição dele. Existem exageros do ponto de vista pessoal, ofensas, ataques? Sim. É óbvio. Muito óbvio que tem. É óbvio. Isso não se trata de opinião. É um fato. Ele tem direito de se indignar contra isso? Não, não. Ele tem obrigação de se indignar Natural contra que se isso. indigne. Assim como nós temos essa obrigação. Agora, a generalização que ele faz, o uso de vocês da imprensa já está completamente errado, porque existe gente que pensa como ele, mas se coloca de uma forma diferente, porque tem mais informações sobre o lado de cá do que ele. Esse, para mim, é o Talvez grande quem ponto. concorde com ele e defendeu todas as questões que ele defendeu por muito tempo, quando ele aponta o dedo dizendo isso, é como se ele desprezasse tudo que essa pessoa fez. Isso. E se essa pessoa possa se sentir desrespeitada também por ele. Isso, exatamente. E eu acho que tem muito disso aqui. Porque eu acho que em muitos momentos, quando debate, o André cita, só passar para a gente, o André cita a cruzada do Abel chegando ao Brasil, muito corajosa, de falar tudo aquilo. E muitas das vezes a gente já comentou. E aí quando a gente vê agora caindo para essa tal da vala comum, você fala, pô, Decepcionante. sabe? Fala, Eugênio. Olha, esse é um tema que dá para se falar aqui por uma semana. Nossa. Nossa. Porque isso, para mim, ultrapassa o âmbito do futebol, né? Eu acho que é uma questão existencial do planeta hoje em dia, que é a guerra de narrativas, Tem razão. em todos os aspectos. Isso aí. Tem dois pontos aí dentro. Tem um que é o posicionamento do próprio Abel, como ele se coloca dentro do ecossistema do futebol brasileiro. Isso vem lá de trás, do início, quando ele adota um estilo e uma frase que é contra tudo e contra todos. Sim. Então ele cria uma narrativa dele ser um comandante, um líder do Palmeiras contra tudo e contra todos. Um batalhão, uma guerra. Então, tudo que não é a favor dele está do lado errado. É dos 50% que ele falou ali que estão do lado errado. Quem está a favor dele está muito certo. Essa é uma estratégia que existe no planeta, em vários aspectos. E aí você vai trazer isso para a imprensa. O papel da imprensa no mundo é cada vez mais questionado, porque hoje em dia você permite acesso à mídia a todo mundo. Todo mundo hoje é jornalista. Até porque não existe mais a exigência do diploma, e até porque existem plataformas e veículos que não exigiriam mesmo nunca o diploma de jornalista. E pessoas que usam essas plataformas de mídia para que se posicionem como jornalistas. E quando você vai, por exemplo, para uma coletiva, como o Pedro Ivo colocou, há ali jornalistas e não jornalistas. Há ali pessoas que têm um foco do trabalho e há outras pessoas que têm outro tipo de foco. E se mistura tudo numa coisa só. E aí viram vocês da imprensa. E aí viram vocês da imprensa. Aqueles que estão ali que são torcedores com o microfone em punho, há aqueles ali que são profissionais, questionadores, como devem ser os jornalistas. E isso se reproduz na política, claro, na economia, em todos os segmentos que têm cobertura jornalística. Porque há uma grande dúvida. Hoje há muitas narrativas de que a imprensa só pode ser porque, por exemplo, há a imprensa oficial, a imprensa do próprio clube, que tem uma postura, e é a imprensa, que tem uma postura institucional,
há a imprensa torcedora, assumidamente torcedora, que está sempre a favor do clube. E há a imprensa imparcial, que é a imprensa que traz conceitos mais tradicionais, que essa mesmo, em alguns momentos, ela está ali sugestionada por questões comerciais, questões de interesses A, B e C, que é muito difícil você identificar e diferenciar. Então, essa questão de imprensa, de mídia, eu acho que vai além do que é a chamada tradicional imprensa, é uma questão existencial do planeta, porque há muito interesse em esvaziar o tal do jornalismo questionador. Porque esse incomoda. Muito. O que se quer sempre é o jornalismo que vai se colocar ao seu lado, a seu favor, levantar as suas questões, levantar os seus interesses e defendê-los. Aqueles que questionam sempre vão ser a metade ruim. Verdade. E assim chegamos ao final do vídeo, onde os comentaristas do programa Linha de Passe da ESPN nos presentearam com suas análises sobre a vitória do Palmeiras sobre o Coritiba. Não deixe de conferir o link do canal da ESPN na descrição do vídeo para ter acesso ao conteúdo completo de alta qualidade. E antes de encerrarmos, gostaríamos de convidá-los a deixar seu like e compartilhar esse vídeo com todos os palmeirenses que você conhece. Se você ainda não é inscrito no canal Palmeiras News, inscreva-se agora mesmo para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, repletos de notícias, análises e tudo que envolve o nosso Verdão. Até a próxima, e que venham muitas vitórias para o nosso Verdão. Um abraço.